Olá, dando continuidade no nosso mini curso, o que acontece? Agora eu vou começar a falar um pouco da Biblioteca Pandas. Como eu havia dito, né, na aula anterior, a Biblioteca Pandas é uma biblioteca que ela serve muito para você utilizar para análise de dados. E ela tem muitas, muitas e muitas funcionalidades mesmo, e não é possível eu mostrar tudo em um mini curso de Python básico para vocês. Então, como eu havia dito, provavelmente vai ter uma nova leva, né, desse mini curso, só que no caso para Python intermediário. E com isso eu vou estar ensinando um pouquinho mais sobre ela nesse mini curso e talvez tenha um mini curso só dessa biblioteca, que é uma biblioteca muito poderosa para a parte de análise de dados. Bom, então vamos lá. A biblioteca Pandas ela é uma biblioteca que é amplamente utilizada para análise de dados, né? E ela é uma das principais estruturas de dados fornecidas uma das principais estruturas de dados fornecidas pelo Panda é o data frame. Esse tipo de dado aqui, ele é basicamente você pegar uma tabela e você vai transformar a tabela nesse tipo de dado usando o Pandas em si. E ele serve basicamente para você estar manipulando os dados no Python, certo? Você vai utilizar ele para manipular os dados no Python. E essas estruturas de dados, ele possui dois tipos de estruturas de dados. A primeira é as séries, certo? Que é uma estrutura de dados unidimensional, onde ela pode conter qualquer tipo de dado. E o que acontece? A diferença dela para o data frame é que o data frame ele não é unidimensional, certo? Ele já vai ser constituído de várias colunas. Então ele vai ser bidimensional. No caso a gente vai estar utilizando, por exemplo, colunas e linhas, certo? Como é num Excel, num Google Sheets e em bases de dados como SQL e tudo mais, certo? Bom, então basicamente o que, é que a gente vai estar utilizando, como a gente vai estar utilizando o Pandas em si? A gente vai estar, por exemplo, pegando, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que a gente tenha uma base de dados que está em Excel, certo? O Excel, como vocês sabem, ele é dividido aqui em linhas e colunas, certo? Aí você tem esse caminho desse arquivo Excel, que está no seu computador. Vamos dizer que ele seja excel.xlsx, que esse é o tipo de arquivo do Excel, certo? Você vai estar passando o caminho desse arquivo para dentro do Python, para dentro do seu código Python. E ele vai estar lendo esse arquivo e transformando ele para um data frame. Como é que você vai estar usando isso? Simplesmente utilizando a função read Excel ou read SQL para ler banco de dados em SQL. Essa que é a grande facilidade do Pandas, já que ele consegue interpretar várias bases de dados e consegue gerar para a gente, por exemplo, alguns tipos de manipulação naqueles dados para que a gente possa gerar indicadores específicos. Um exemplo disso é, por exemplo, se a gente quisesse, sei lá, a gente tem uma base de dados que mostra um número de funcionários de uma empresa e o quanto eles recebem, certo? E a gente quer extrair esses dados dessa base de dados e ver, por exemplo, qual é a média do salário deles. A gente extrai a base de dados para o Panda e depois joga uma função para calcular a média com esses dados. Esse é um exemplo bem simples, mas há outros infinitos exemplos para poder estar falando sobre como é importante esse tipo de biblioteca. Por exemplo, aqui eu coloco algumas funcionalidades, né? Como remover dados ausentes, ou seja, células em branco, remover duplicatas também, por exemplo, dados que aparecem mais de duas vezes a gente pode estar removendo, ou até, por exemplo, aplicar funções e elementos ou colunas específicas usando o apply, certo? E, bom, basicamente é isso. Eu vou estar mostrando aqui também cadê o material? Aqui. Dentro do material eu coloquei algumas das funções, coloquei alguns códigos também para vocês estarem dando uma olhada. Eu não vou estar aqui explicando, porque, como eu havia falado várias vezes, o intuito do mini curso é apresentar o Python e não fazer com que vocês sejam
já saiam daqui para trabalhar com Python, façam alguma coisa muito específica com Python. Então, basicamente é isso. Mas, ó, por exemplo, eu coloco aqui grupo by, que ele agrupa dados com base em uma ou mais colunas, certo? Tem, por exemplo, o merge, que ele serve para realizar a junção de data frames, e dentre outras coisas. Aqui eu queria também estar mostrando, por exemplo, o site, né, por exemplo, do Pandas, onde ele mostra aqui, ensina exatamente como se utiliza a biblioteca, né? Deixa eu ver se tem aqui algum... Por exemplo, ó, ele mostra aqui a introdução ao Pandas, como é que funciona um data frame, ele tem linhas e colunas. E dentre outras coisas que, ó, mostra os arquivos dos quais ele pode ler e dos quais ele pode transformar o arquivo. Então, por exemplo, ele pode ler um CSV, né, como está aqui, que no caso é um arquivo separado por vírgula, e devolver um HTML. Perdão, devolver um CSV também, certo? Então, eles faz esse processo de, por exemplo, quando ele passa bem aqui, ele é um tipo de dado, a gente trata os dados e devolve ele de outra forma, certo? É basicamente para isso que serve a biblioteca Pandas. A gente tem aqui alguns tipos por exemplo, a linguagem R, o SQL, onde ele é familiarizado com a biblioteca Pandas. Por isso que eu realmente tô só dando uma passada por cima para vocês depois, por conta própria, irem lá e procurar realmente o site e olharem também no material como funciona as bibliotecas. Bom, não mais é isso. Da próxima aula eu vou estar falando sobre, eu acho que mais 3 bibliotecas, só mencionando também. E no final eu vou estar passando o último exercício para vocês do mini curso de Python. Muito obrigado pela atenção, até logo.